você lembrou que está faltando de alguém, aí você chama ele para o próximo culto. Amém? Já que você está sentado, vamos orar, vamos render graças ao Senhor por essa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua graça e o teu favor sobre nós nesse lugar. Espírito Santo, você já se faz presente aqui, mas nós te convidamos para revelar Jesus através das suas escrituras para nós, mais uma vez, assim como você tem feito sempre. Oh Jesus, nós te agradecemos, porque hoje é uma noite de despertamento, hoje é uma noite de ativação de propósitos. Nós cremos, Senhor, na noite diferente, onde nós sairemos aqui diferentes do que nós entramos. Não sairemos mais do mesmo jeito, em nome de Jesus. Amém? Você está pronto? Você está preparado? E eu esqueci de botar meu cronômetro, misericórdia. Misericórdia, pronto, agora está rodando. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Giovana, muito prazer. Pode parecer, mas eu não tenho 15 anos, não. Tá? Eu sei que parece. Talvez você tenha olhado para mim e assim, essa menina daí deve ter uns 18, no máximo, estourando uns 18. Mas não, eu tenho 24 anos, vou fazer 25 no final do mês. Estou aceitando presente. Não, brincadeira, tá? Tô brincando, brincadeira. A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre uma vida com propósitos. A gente está conversando... Agora passou. A gente está conversando lá embaixo no culto FPEG, falando um pouco sobre identidade. E falar sobre identidade está muito envolvido a falar do nosso propósito. É ou não é? Vamos ser sinceros. Se você responder, levanta a mão, não vou te condenar não, mas seja sincero agora nessa pergunta, na resposta dessa pergunta. Quem aqui já teve dúvida sobre o chamado de Deus? Se Deus já te chamou por alguma coisa na vida? Levantar o pé assim, a mão, levantar tudo, né? Todo mundo, galera, eu não estou aqui hoje para te dar uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, tá? Eu vou te dar algumas instruções para a gente poder entender algumas coisas. Amém? E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, se você quiser tirar foto aí desse slide, eu trouxe esse slide só para poder a gente ver alguns versículos que você não vai ter na sua versão da Bíblia, porque as versões são em outro idioma, então eu trouxe ele traduzido. Mas aí tem alguma série de livros recomendados que eu trouxe aqui para vocês. Para se vocês tiverem dúvidas sobre o chamado, sobre o propósito, sobre quem você é em Deus de alguma forma, você pode ler esses livros e eles vão te esclarecer muita coisa. Amém? O primeiro livro é o livro que está baseado nessa ministração, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Ele é um chuchu. Esse livro é um livro devocional. Isso é um livro de 40 dias. No máximo, cada capítulo tem 3, 4 páginas. Aí, o que você vai fazer? Você vai abrir o livro, vai ler 3 páginas e vai seguir com a sua vida. Não é fácil. Eu sei que tem gente que não gosta muito de ler, né? Deixa essa ação para outro dia. Tem gente que não gosta muito de ler, mas aí é uma chance para você começar. Amém? O segundo livro é O Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, do Tony Cook. Esse livro, ele é recomendado em um dos livros da Escola de Missões. Quando eu fui fazer a Escola de Missões, esse foi um dos livros que a gente teve que ler, que estava lá na lista de livros. Então, esse livro é espetacular. Eu, assim, amo ele do meu coração. Eu já li esse livro umas 3 vezes. Eu começo de novo. Aí, toda vez que eu leio de novo, tem um negócio diferente para marcar. Um negócio diferente que eu acho. Gosto assim. O terceiro livro é Seguindo o Espírito Santo, da Nancy Dufresne. Sim, o nome dela é Dufresne, não é Dufresne, não. Tá? É Dufresne o nome dela. É Dufresne. Esse livro, querido, ele abriu muitos meus olhos quando eu estava lendo sobre ele, em relação ao Espírito Santo e sobre ouvir a voz de Deus. Você já teve alguma dúvida aqui sobre em relação a como é que se escuta a voz de Deus? Eu já tive muitas dúvidas sobre isso. E esse livro me esclareceu muito. Gente, eu li esse livro no final do ano passado. E eu tenho rema, eu fiz escola de ministros, eu fiz escola de missões. Eu sou licenciada, mas nem por isso a gente sabe de tudo. E eu aprendi muita coisa com esse livro. A ministra que escreve esse livro, o nome dela ela é uma mestre, então ela é muito didática naquilo que ela escreve. Ela é muito clara, assim, muito objetiva e me ajudou muito. E o último livro é No Campo de Batalha da Mente. Esse livro, você jovenzinho, que está ali no seu campo de batalha aqui, ó. Na mente, aleluia, ali na sua escola, na faculdade, você entrando aí no mercado de trabalho, você vai precisar muito desse livro. Vá por mim, você vai precisar muito desse livro. Amém? Amém? Lembra que eu falei que eu sou uma pregadora meio carente, eu preciso que você me ajude. Tá passando aí? Passa aí, por favor, gente, que aqui não passou não. Então, a gente já vai começar falando o seguinte. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Se você não tem sentido, se você quer entender o sentido da sua vida, você precisa entender o seu propósito. São coisas
que andam juntas. E existem 2 dias mais importantes na vida do homem: o dia que ele nasce e o dia que ele descobre para que nasceu. Se você está aqui, o primeiro dia mais importante você já viveu, que é o dia do nascimento. Você sabe a data do seu nascimento, pelo menos isso, né? Pelo amor de Deus. A amnésia a gente põe as mãos, já repreende logo agora, já resolve logo agora. E agora? Mas o segundo dia mais importante é o dia que você descobre para que você nasceu, para que Deus te chamou. E essa é uma dúvida que acontece de forma recorrente no meio cristão. Gente, os 2 assuntos que eu mais escuto no meio dos jovens, independente da igreja que eu passo, e olha que eu já conheci algumas e eu já fui em algumas denominações, o assunto é sempre chamado e namoro. É engraçado, né? Todo lugar, gente, é tudo igual, só muda de endereço. É tudo igual. O que acontece aqui em Paulista vai rolar lá na Zona Norte, é o mesmo assunto. O que acontece lá em Campina Grande, o que acontece lá em São Paulo, o que acontece lá no Japão, lá na igreja do pastor Jussier Arcanjo, é igual. O tal do jovem é uma coisa impressionante. Ou a gente vai falar de chamado, vai ficar em dúvida sobre aquilo que a gente nasceu, ou então a gente vai falar do crushzinho da vez. É ou não é verdade? Vocês ficaram silenciosos porque é verdade, né? Que eu sei. Eu tô ligada. E aí, querido, a ideia de entender o nosso propósito tem a ver com aquilo que nós somos. A gente precisa entender quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos fazer de acordo com a Bíblia. Sabe por que às vezes a gente fica perdido? Porque a gente não lê a Bíblia. Porque a gente não sabe o que é que Deus falou sobre a gente. A gente não lê a Bíblia e fala assim: eita, olha, eu sou child of God. Eu vi que esse boné de propósito, que eu estava doidinha para fazer essa piada. Olha, filho de Deus. Eu dou na cabeça aqui, ó, armado. A gente esquece até que a gente é filho de Deus às vezes. A gente entra na escola, aí tem lá o pirraia fazendo assim: eu não é? Tem, que eu sei. Aí você vai e fica assim: meu Deus. Ou então você fica rindo. Mas você já escutou uma música que tem essa dancinha? Podre. Eu não parei para ouvir não, tá aparecendo no meu TikTok, não me julgue. Apareceu. Podre a música, aí tu fica lá. Se tu não diz não, tu tá sendo conivente, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Essa frase aí tá aí, bora meter o shape. Eu acho que alguns de vocês já até... Oxente, meter o shape, vai falar de academia aqui, é? Não, se você ler o livro do Rick Warren, é o desafio. Se você ler o livro do Rick Warren, você vai chegar no dia 30 e você vai entender o que é esse aqui. Bora meter o shape. No 30º dia, então fica o desafio para você aí, hoje é dia 28, daqui para 28 de março, inclusive meu aniversário, daqui para o dia 28 de março, desafio para você. Quando chegar no dia 30, você vai me mandar uma mensagem: Gi, descobriu o que é meter o shape. Pronto, aí a gente vai bater um papo legal. Beleza? Então, como eu estava falando, existem os 2 dias mais importantes na vida da pessoa: o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre para que nasceu. Amém? E aí eu quero que você abra comigo lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Essa versão que está aí na tela é qual? NA? RA? Beleza. Coloca a NV aí, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 4. A gente vai ler ele até o 12. Amém? Você está lá? Você está lá, gente? Eu falei a vocês, eu preciso da interação, eu preciso escutar a voz de vocês. Amém? Glória a Deus. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Próximo. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Próximo. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Pode passar? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, na qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e todo o entendimento. Vai passar? Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, e a fim de que nós,
os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Meu Deus, que texto grande. Ela começou a ler quase que eu dormia. Deus está vendo, viu? Vigia. Pois então, galera, volta aí para o slide, por favor. Eu trouxe para vocês uma versão um pouquinho diferente desse texto, certo? Na versão que eu trouxe, essa versão ela só tem em inglês. Para quem não sabe, eu sou professora de inglês. Então, eu peguei o texto, eu li, eu gosto muito dessa versão, e eu traduzi de forma livre. Eu mesma aqui na minha cabeça, aqui assim, ontem à noite, fui lá e traduzi o texto todinho e a gente vai ler ele junto, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas acompanhe aí comigo. Olha só o que ele diz na versão amplificada, esse mesmo texto. Assim como ele nos escolheu em Cristo, nos selecionou para ele mesmo como sua propriedade. Primeira coisa, você foi escolhido por Deus como propriedade dele. Ou seja, bonitinho, bonitinha, a sua vida não é mais sua, não. Você é propriedade divina agora. Você não vai poder mais andar do mesmo jeito. Dá uma glória se tu podes. Não vai poder mais andar do mesmo jeito. Você não pode viver da mesma forma que você vivia quando você estava no mundo. Não pode. Porque isso não convém mais, isso não anda mais junto, não é mais certo você fazer isso. Mas por quê? É só um rolezinho com meus amigos. Sim, boniteza, o que é que vai ter lá nesse teu rolezinho com teus amigos? Vai ter bebida, vai ter droga, vai ter prostituição e tu vai estar lá no meio? Bonito para tu, vice-crente. Continua. Vamos continuar lendo o texto. Nos escolheu em Cristo, nos selecionou para Ele mesmo como sua propriedade, antes da fundação do mundo. Como eu disse, você não tem mais como viver do mesmo jeito. Você foi escolhido antes da fundação do mundo, antes de Adão e Eva, antes de Deus dizer, haja luz e houve luz, você foi escolhido. Para que nós fôssemos o quê? Tá ali, ó. Para que nós fôssemos, na terceira linha, a primeira palavra da terceira linha, tá escrito o que ali? Santos. Aleluia. Para que nós fôssemos santos. O que é ser santo? Consagrados e separados para Ele, movido por um propósito. Esse é só o primeiro versículo, minha gente. E sem culpa diante dos olhos de Deus, em seus olhos. No versículo 5, que está no segundo parágrafo ali do slide, está dizendo assim: em amor, Ele predestinou e amavelmente planejou que nós fôssemos adotados para Ele mesmo, mais uma vez, como sua propriedade, filhos através de Cristo Jesus, de acordo com a sua gentil intenção e o bom prazer da sua vontade. E esse predestinou aí, deixa eu só abrir um adendo, esse predestinou não é porque algumas pessoas específicas foram escolhidas e outras não, ok? Essa predestinação que ele está falando aqui, a gente vai entender isso no versículo 11. Ele está falando predestinou para o seu propósito. Aquilo que Deus nos chamou, Ele nos escolheu antes de nós nascermos, para o propósito que Ele determinou para nós. Porém, contudo, entretanto, apesar dele ter nos escolhido, Ele nunca vai obrigar a gente a entrar no nosso propósito. É a gente que vai escolher se a gente vai viver nisso ou não. Você entendeu? Amém? E aí no versículo 6 ele fala, para a adoração da sua gloriosa graça e favor, na qual ele nos concedeu livremente no seu amado, seu Filho Jesus Cristo. E aí no próximo slide, nele nós temos a redenção. O que é a redenção? É a nossa liberdade e salvação através do seu sangue, que pagou a penalidade pelo nosso pecado e resultou no perdão e na remissão completa dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual Ele derramou abundantemente sobre nós. O que é remissão? Isso foi algo que eu passei muito tempo para entender. A remissão, naquela época, era como se você tivesse sido julgado por um crime, e aí o juiz vai lá e rasga a sua sentença. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com aquele cara e a menina de 12 anos. Foi a mesma coisa, a mesma vibe, só que é o jeito certo, né? Não é o jeito errado. Fecha parênteses. Enfim, vocês entenderam o que eu estou falando. Sei que vocês estão na internet, vocês sabem o que eu estou falando. Mas Deus, Ele pegou o nosso pecado, o nosso escrito de dívida, e em Cristo, Ele rasgou e jogou fora. Se alguém chegar para você e dizer, ai, que eu sou pecador. Não. Ele até pode ser, porque ele ainda não recebeu a revelação. Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala que o meu povo perece porque lhes falta conhecimento.
Se falta conhecimento, a gente vai perecer. Se você não entende quem você é, o que você pode e o que você tem, você vai sofrer, meu filho. Você vai sofrer. Não tem como. E aí no versículo 9 ele diz, ainda no versículo 8, perdão, ele diz: em toda a sabedoria e entendimento de discernimento prático, ele nos permitiu saber os mistérios da vontade dele. Olha só, Deus, ele nos permitiu entender qual era o mistério que ele tinha para nós. E aí ele continua explicando, querido, o mistério foi revelado. Não é mais mistério não. Deus, ele não é misterioso. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que outrora havia Deus falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Hoje nos fala através do Filho. Deus está se escondendo de você? Não. Deus está escondendo o seu propósito? Não. Não dá. Deus é o mais interessado que você entenda quem Ele te chamou para ser, para que você possa viver do jeito que Ele quer que você viva. É tão fácil, minha gente. É que a gente complica às vezes, né? Que a gente nem funciona muito bem do juiz, não. Tá vendo? Ele concordou comigo. E aí ele diz: nos permitiu saber dos mistérios da vontade dele, de acordo com o seu bom prazer, no qual ele desenhou e propôs em Cristo, na plenitude dos tempos, isto é, o fim da história, o clímax das eras, para trazer todas as coisas, e eu acho que está no próximo slide, já passou, não está aí ainda. Para trazer todas as coisas juntas em Cristo, ambas, as coisas do céu e as coisas na terra. E aí no versículo 11 e 12 ele fala: nele nós também temos recebido uma herança. Diga assim comigo: um destino. Vamos falar, eu acho que você tomou café na sua casa, pelo menos um pãozinho você comeu. Diga comigo assim: um destino. Obrigada. Nós fomos penhorados, trazidos de volta. É como se tivesse acontecido assim. Lá no Jardim do Éden, a gente estava lá junto com Adão e Eva. Amém? Imagina isso. Eu e você lá junto com Adão e Eva. Adão e Eva vai lá, peca, e a gente fica escondidinho aqui no cantinho, aqui, só esperando. Na lojinha aqui, ó, na vitrine. Esperando Jesus voltar. Jesus vir para a primeira vinda. Quando Jesus vem, o que é que ele faz? Ele compra a gente de volta. E agora a gente está com ele. E esse é o mistério. Esse é o destino que nós temos. Nós somos trazidos de volta. E qual é a nossa responsabilidade? Fazer os outros entenderem que eles também foram comprados e trazidos de volta para Cristo. Basicamente, se você entender isso aqui, sua vida nunca mais é a mesma. Quem você é, o que você tem, o que você pode. E aí, no finalzinho, ele fala assim, ó: tendo sido predestinado mais uma vez, escolhido e apontado antes, de acordo com o propósito dele, que trabalha em concordância com o projeto e conselho da sua própria vontade. E o versículo 12 é a chave para você mudar a sua vida. Você está pronto para receber a chave para mudar a sua vida? Você está pronto para isso? Para que nós, ao colocarmos nossa esperança em Cristo, que primeiro colocou a sua confiança em Deus, nele, como Senhor e Salvador, existamos para o louvor da sua glória. Querido, é para isso que eu e você nasceu, é para isso que nós vivemos, é para o louvor da glória de Deus. Essa é a sua identidade. Se você viver de acordo com isso, sua vida nunca vai ser uma vida de tristeza. Você nunca mais vai se sentir perdido na sua vida. Porque é tudo para o louvor da sua glória. Só que aí tem um porém. Se a gente nasceu para o louvor da glória de Deus, algumas atitudes que a gente tem nem sempre exaltam e dão glória a Deus. É ou não é verdade? É. E eu não estou falando nem tipo assim: ai meu Deus, caiu em pecado, vai para o inferno. Não, coisa pequena mesmo, minha gente. Coisa besta. Vamos trazer para o nosso contexto de jovem, né? De adolescente. Colar na prova, né? Colar na prova, aleluia. Falar mal do amiguinho. Responder papai e mamãe. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas tu não conhece meu pai, não. Tu não conhece minha mãe. Aquilo ali é o... Tu tá casado? Tá não, né? Tem gente que falou um não assim por dentro, até triste. Tá casado não, né?
então você vai ter que obedecer papai e mamãe. Até o dia de você casar. E ele concordou com tanta avidez agora. Seu pai chega e ficou, aleluia. Dava na hora dele dar uma carreira aqui. Queridos, nós nascemos para o louvor da glória de Deus. E tudo que a gente vai ter que fazer nessa vida é para esse fim. Tudo é para isso. Tudo. A nossa vida não tem sentido se não for dessa forma. E aí, quando a gente fala louvor da glória de Deus, a gente pensa só nas pessoas que estão aqui em cima cantando, né? É porque é o louvor. Não que eu vou explicar para você. A nossa vida é uma vida de adoração a Deus. O que é a adoração? E eu li isso no livro do pastor Manassés Guerra e eu achei fantástico. Ele explica nesse livro que a adoração, ela é Deus inspirando o homem, e o homem, com suas atitudes, traz de volta a Deus a inspiração como um aroma suave. Ou seja, se você não quiser que Deus sinta uma catinguinha, você vai ter que andar direitinho. Se você quiser um aroma suave, né, cheirosinho, viva direito. Amém? Você está comigo? Abre lá, por favor, em João, capítulo 4. João, no capítulo 4. Talvez você até conheça muito bem essa história, né? Talvez você tenha assistido essa história no The Chosen. Se você assistiu, eu ainda dou um desconto, mas pelo amor de Deus, vai ler o livro, tá? Vai ler a Bíblia, em nome de Cristo. Vai ler a Bíblia, criatura. Pelo amor de Deus. João, no capítulo 4, para dar um pouco de contexto aqui para você sobre essa história, tá Jesus à beira do poço, junto ao poço estava eu, né? Você, pelo menos a música eu sei que tu conhece. Aí tava lá a mulher samaritana. A mulher samaritana lá e Jesus chega, olha, dá um golinho de água aí, véi. Parafraseando versão, contextualizando Giovana 2.0, 2026. Tá bem? Bem nordeste. E é isso aí. Bem bairrista recifense, adoro. Jesus chega pra ela assim, olha, dá um copinho de água aí pra mim, boy. Aí ela, é o quê, macho? Tu tá me pedindo água? Ih, tu sabe quem eu sou? Não era nem pra tu estar falando comigo. Aí ele, sim. Se tu soubesse quem eu sou, era tu que tava me pedindo água. Aí ela, eita, tu tem um copinho pra tirar pra aliviar meu trabalho? É, não vou trabalhar, ó. Vou ser esposa troféu, a bichinha, pobre rapaz. Aí Jesus pega e fala assim, olha, cadê? Ela disse assim, Jesus, então me dá um pouquinho dessa água aí tua. Compartilha comigo. Share como há. Aí ela diz assim, aí a mulher disse assim, me dê um pouco dessa água no versículo 15, para que eu não tenha mais sede. Porque Jesus disse para ela assim, se você soubesse quem está te falando, você me pediria água e você nunca mais teria sede. Então ela diz, me dá porque eu quero, que eu não quero mais sentir sede. Ou seja, eu não quero mais ter que vir aqui pegar água nesse sol de rachar o quego, à beira de ser apedrejada, porque a irmãzinha não era uma peça boa também não, galera. No próximo versículo a gente descobre por que não era peça boa. Jesus, ei, chama teu marido. Aí ela, sente. E agora, galera? Faz o quê? Eu nunca cheguei nessa parte, hein? Aí ela pega e fala assim, eu não tenho marido não. Ele, você disse bem. Você já teve 5 e o que você tem não é nem seu, né? É da irmã, olha. Aí ela, eita, que tu é profeta, né? Que coisa. E aí parece que a conversa muda. Parece que ela muda a conversa. Mas não, é porque ela descobriu que Jesus era profeta, o que significava que ele era um homem de Deus e podia dar uma resposta para ela que estava aqui, ó, catucando na cabeça dela fazia 1000 anos. E é onde eu quero chegar. E ela pergunta assim, Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Contexto rápido aqui, tá? Ela era samaritana. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Eles eram um povo misturado com os gentios. Povo pagão. Misturou, virou ali os samaritanos. E todo mundo tinha raiva dele. O pessoal não gostava nem de passar. Às vezes eles faziam a rota mais distante para não ter que passar no meio de Samaria. Aí Jesus vai lá e vai passar por onde? Por Samaria. Jesus, meu irmão, é Jesus. Eu acho ele muito engraçado. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando a cara de Jesus por discípulo. Jesus, bora para Samaria, os discípulos. É o quê? Vou nadar. E sai assim,
assim, ó. Jesus, vai, você vai. E passa por meio de Samaria, aí chega lá, tem essa conversa. A conversa mais profunda que Jesus teve não foi nem com Nicodemos, que era fariseu, foi com essa mulher, que era uma estrangeira, pecadora, adúltera. Diga aí, minha gente. Aí, beleza. Vamos continuar. Versículo 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém. 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Chofaná. Eu nunca entendi esse negócio de em espírito e em verdade. Eu só sei a musiquinha, né? O hino lá do Inário. Em espírito, em verdade, te adoramos. Eu só sei essa musiquinha. E olha lá, você sabe, né? Que eu duvido até, a galera da geração nova, eu até duvido que saibam. Mas tudo bem. Até duvido. O que é adoração em espírito e em verdade? A adoração em espírito é para todo aquele que nasceu de novo. Quando a gente nasce de novo, a nossa vida é recriada para o louvor da glória de Deus. Então, você adorar em espírito é você já ser recriado. Ou seja, a sua vida é uma vida de adoração plena todos os dias. Então, você tem que ter uma vida de louvor. Não é porque, eu não sei cantar, mas não tem problema, meu filho, é pelo espírito. Jesus, Deus recebe como aroma suave, Ele recebe como nota musical, não, graças a Deus. Né? Para alguns irmãos é complicado. Que não é aqui em cima quem canta, quem sabe tocar a nota musical. É ou não é, John? Só quem sabe aqui, quem sabe tocar a nota musical. Mas quando a gente fala que a adoração é em espírito, é para quem nasceu de novo. E a adoração em verdade é a gente com o nosso corpo, a nossa alma, decidir responder à inspiração que Deus já nos deu por dentro, que é o nascer de novo. Querido, você lembra onde você estava antes de Jesus te salvar? A bencinha que tu eras. Porque tu eras uma bencinha, né? A cocadinha de sal daquele modelinho. Ai, Zi, mas eu cresci na igreja. Eu também. Nem por isso. Não quer dizer nada. Nem sempre que a gente que cresceu na igreja quer dizer que a gente é crente a vida inteira, não, tá? Fecha parênteses. Tu lembras de onde tu saiu? Às vezes eu me olho no espelho e fico assim, meu irmão Jesus, tu é muito corajoso, vice. Eu olho para minha pessoa, nessa minha cara lisa, cara de pau que eu tenho, falta só passar um óleo de peroba. Minha gente, Jesus foi muito corajoso para me escolher. O amor que esse homem nos amou, e a gente acha como se fosse coisa nenhuma. Aí chega aqui na igreja, tá aqui o pobre do louvor, Jesus! Aí você assim, ó. Eita, a luz está piscando. Que oração. Ainda nem terminou o louvor, né? Que louvor demorado do caramba, boy. Na moral. Eu tô cansada, eu quero sentar. Ô, criatura! Meu querido, pegue seu dedinho e se toque e vá. O mínimo que você precisa fazer para responder à inspiração que Deus já te deu é simplesmente levantar sua mão, querido. Não tenha vergonha, não. A maior vergonha foi Jesus naquela cruz, aquilo que ele passou. Ele sofreu, ele foi castigado, colocaram coroa de espinhos nele, ele sangrou até a morte. E se por acaso você não entendeu o que é essa obediência de morte e morte de cruz, assista a ministração do pastor Saulo quinta-feira. Que, meu irmão, eu tô até agora assim, ó. Passada. Assista, viu? Graças a Deus pela internet que dá pra gente assistir. Que ministração poderosa, querido. Jesus foi obediente. E a gente age como se fosse nada. A gente trata Jesus como comum. A gente não pode tratar Jesus como um comum, não, minha gente. A gente não pode fazer isso. E aí, olha como é interessante, quando ele fala sobre a adoração. A adoração, lá no tempo de Moisés, era nesse negocinho que vocês estão vendo aí, ó, nessa imagem. Isso aí é o tabernáculo, tá? E se você não conhece um pouco sobre o tabernáculo, você vai aprender sobre ele no Rema. Então, faça um Rema, que ainda tem chance para você fazer o Rema, a matrícula ainda está aberta. Se você é maior de 16 anos, viu? Aleluia.
E tem desconto até segunda, olha aí, ó, já chegou a propaganda. O tabernáculo, querido, nessa parte aqui de fora, sabe quando Davi fala naquele texto que é melhor um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em outro lugar? Quando ele fala dos átrios, era nessa porta da frente aqui, ó. Não era nem lá dentro, não. Porque ninguém podia entrar lá dentro, não. Tá vendo aquela tenda ali do canto? Aquela ali que tá lá atrás, no fundo? Ali dentro tinha o santo lugar, que é onde ficavam o candelabro e tal. O sacerdote chegava até ali. E depois disso, ainda tinha uma cortina pesada no templo que separavam o santo lugar do santíssimo lugar, que é onde ficava a Arca da Aliança. E só quem podia entrar lá era o sacerdote uma vez por ano. Tu imagina o que é só desfrutar uma pessoa numa nação de mais de 4 milhões de pessoas, só poder desfrutar da presença de Deus cara a cara. E uma vez por ano, e a gente tem Deus dentro e não faz nada. Gente, isso é uma loucura. É um absurdo a gente tratar como comum. A gente não pode tratar Jesus como comum, não, pelo amor de Deus. Nem muito menos o Espírito Santo. Nem muito menos o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus nos limpou e veio morar dentro de nós. E a gente acha que fosse nada. Aí eu vou abrir a caixa agora. Posso abrir? Posso abrir, né? Posso abrir? Vamos abrir? Sabe por que teus namoros, teus relacionamentos nunca dá certo? Porque tu não faz questão nem de perguntar pro Espírito Santo se ele quer que tu namora aquela pessoa. Aí Deus pega e fala assim, não. Aí tu vai, eu vou ver sozinho, eu vou descobrir. Aí depois tu quebra a cara e fica aí se lamentando no colo do líder, no colo do pastor. Sabe por que às vezes tu tá endividado crente? Porque tu não escutou Deus na hora que tu fosse fazer aquela compra lá. O Espírito Santo falou assim, não faça não. Aí tu foi lá, vou fazer. Menino, pelo amor de Deus, se toca. Eu não tô com raiva de você não, tá, gente? Eu tô com raiva das falácias do Satanás. Porque Satanás mexe com essas coisas com a cabeça da gente, eu já me estresso lá com ele. Tô com raiva de você não. Amo você. E você que está assistindo aí online também, amo você, tá? E é sobre. Galera, a gente não pode tratar como comum quem Jesus é e aquilo que ele fez por nós. Sabe que você não precisa na sua casa de depender de banda para ter uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Você não precisa daquele instrumento. Gente, eu não estou falando nada contra isso não, eu gosto. Quando eu estou estudando, na minha época de escola, a minha turma era a pior turma da escola. E minha turma era completamente barulhenta. Então eu botava aqui meu fonezinho, porque na época podia, porém depende, mas eu botava meu fonezinho aqui e ficava lá escutando música. A sala. Aí eu aqui, ó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E o caos rolando aqui atrás de mim. Aí eu me acostumei a sempre estar ouvindo alguma coisa quando eu estou fazendo alguma coisa. E eu gosto de botar um instrumental. Eu gosto de dormir ouvindo um sonzinho de foguinho assim, crepitando. Adoro. Mas eu não preciso disso para me mover no Espírito no meu momento de adoração. Eu não dependo disso, eu dependo do Espírito. Não são das coisas externas. Sabe por quê? Você às vezes fica esperando, você fica, Deus não fala comigo. Mas eu não sou isso, que não sei o quê, eu não sou tão ungido quanto fulano. Ô criatura, para de depender do natural, para de olhar para aquilo que você está vendo e começa a olhar para a palavra. Se encha da palavra. Sem a palavra você não vai para lugar nenhum. E aí eu quero que você abra comigo lá em Efésios. Vamos voltar para Efésios. Gente, Efésios é um dos meus livros favoritos da Bíblia, do Novo Testamento. Eu amo Efésios. Nossa, eu sou apaixonada por Efésios. Efésios no capítulo 1. Você estava lá no capítulo 1, a gente estava lá até o 12, a gente vai passar agora para o 16. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. E peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só o que Paulo está orando pelos Efésios, pela igreja de Éfeso. Espírito de sabedoria e revelação. Para quê? Para que os olhos do coração de vocês, versículo 18, sejam iluminados
a fim de que conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da glória, da herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, Paulo ora por 3 coisas pela igreja de Éfeso. Na versão RA diz a esperança da vossa vocação. O que é isso, Gi? O que é que eu vou fazer? Vocação é aquilo que você nasceu para fazer, querido. E Paulo orava para que a igreja de Éfeso recebesse isso como revelação. Eu não sei se você sabe, mas se você conhece a história do irmão Reagan. O irmão Reagan, ele foi curado com 17 anos de um problema no coração muito grave. E aí ele passou anos, depois que ele já era pastor, já estava pastoreando, ele passou anos orando isso aqui. Diariamente. E ele já era pastor, viu? Que os olhos do meu coração sejam iluminados com a tua sabedoria e revelação, no teu pleno conhecimento, para que eu entenda a esperança da minha vocação, a riqueza da glória, da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder. Depois que ele orou isso, Deus pegou e falou para ele assim, tu é mestre. Aí ele, é o quê, menino? R$2 é um presente misterioso, né? Se fosse eu, depois de anos pastoreando, é o quê? Eu sou mestre. E foi aí que ele começou a ser conhecido. O Rema nasceu daí, depois disso, desse momento. A igreja Rema Bible Church, lá em Tulsa, em Oklahoma, nasceu depois disso. Essa igreja está aqui por causa disso. Porque se ele não tivesse orado essa oração para entender o que Deus tinha chamado ele para fazer, o apóstolo Bud e Mama Jen não teriam feito o Rema naquela época, não teriam ouvido o chamado de Deus para vir para o Brasil, para pregar para o nosso povo ser liberto, e o verbo da vida não teria sido implantado. E essa igreja não estaria aqui, e a gente não ia estar aqui. Olha o que uma decisão fez. Tu acha que tua decisão é qualquer coisa? É não, meu filho. Sua decisão vai ecoar pela eternidade. Assim como Daniel, que decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E a gente tem que decidir firmemente não se contaminar com as coisas desse mundo. Viver uma vida de adoração consagrada. E aí quando a gente pensa sobre quem nós somos, o que nós podemos, o que nós fazemos, eu acho que você está até careca de saber. Porque de vez em quando chegam aqui, levante aí sua Bíblia, diga assim comigo, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. Tu sabe a frase de cor, mas tu sabe o que a Bíblia diz? E é bonito, sabe não? Eu sugiro que você entre no site do Ministério Verbo da Vida. Tem lá uma página, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. Vá ler lá, imprima, ou então bota no seu celular, porque hoje em dia é impressora, né? Por de Incas, Maias e Astecas, né? 1950, quem é que usa impressora hoje em dia, né? Tudo digital, para quê? Né? Desnecessário. Mas dê uma olhadinha lá, porque você vai entender o que é o jeito Verbo da Vida de ser. Nós temos uma visão. Nós temos uma visão. Não é o que pastor Saulo falou, é o que Deus disse sobre essa igreja. É o que Deus determinou. Querido, eu não sei se você sabe, mas a igreja que você faz parte foi uma das primeiras, se não foi a primeira, né? A primeira igreja no Recife, Verbo da Vida. A primeira igreja. Tu sabia que apóstolo Bud, quando era vivo ainda, que ele já partiu para estar com o Senhor, ele e apóstolo Guto, mas a galera todinha, eles entravam dentro de uma Kombi e vinham-se embora para cá, para fazer os cultos? Tu sabia disso? Tinha ar-condicionado não, minha gente. Apóstolo Bud é americano, sofrendo no calor de Recife. A gente às vezes não aguenta, imagina, é o pobre, coitado. Mas por que ele fez isso? Porque ele era movido por um propósito. Ele tinha convicção daquilo que ele tinha sido chamado para fazer. E olha só, eu e você aqui agora. E a nossa geração está sendo levantada. E foi por isso que eu vim com essa camisa, eu vim com ela de propósito. Porque a gente tem que vestir a visão. Se vestir disso. Cara, eu sou verbo da vida, velho. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa igreja. Nós temos um jeito de ser. Prepara o vídeo aí para mim, por favor.
Eu trouxe um vídeo para você entender o que é pra gente ser. Gente, você ficou curioso para saber o que é o vídeo, né? Eu sei que você ficou curioso, mas segura aí, não bota ainda não. Deixa eu avisar. Querido, não é mais tempo da gente ficar brincando de qualquer coisa. Se eu perguntar para você aqui, quantos de vocês já choraram diante da presença do Senhor? Levanta a mão. Quem já chorou? A maioria, né? Quem aqui já riu na presença? As mãos diminuiu. Nossa igreja não é uma igreja triste. Nós somos um povo alegre, feliz, cheio do Espírito, cheio da palavra. Se você está andando xoxo, manco e capenga, eu digo a você, olhe para a cara de Satanás e diga assim, ha, ha, ha. Isso é ser verbo da vida, querido. Nada contra outras igrejas, ó. Uma bênção, graças a Deus, pela Assembleia de Deus, pela Igreja Batista, por todas as igrejas que tem por aí afora. Mas eu não me vejo em outro lugar. Deus me implantou aqui. Deus me implantou nesse ministério. E eu tenho a honra de dizer que eu faço parte da nova geração que está sendo levantada. A gente tem que se levantar, a gente tem que se posicionar. Porque Satanás aí fora não está brincando de ser diabo, não. E você vai ficar o tempo todo, ai, que pobre miserável eu sou. Sou pobre miserável não, menino, eu sou cheio da palavra, eu sou cheio do Espírito. E o Espírito do Senhor está sobre mim, assim como está dizendo lá em Atos, pelo qual me ungiu. Você não é o vermezinho de Jacó, não. Você não é a vassoura desfiada, não. Sabe aquela vassoura que fica lá, a vassoura de piaçava que fica assim, né? A vassoura, você dá uma vassoura em pé, aí o resto da vassoura assim, ó. Tu não é uma vassoura desfiada não, criatura. Tu não é um pobrezinho não. Para de ficar ouvindo esses influências de internet, esses web crentes que tu acompanha aí, que sai falando um bocado de coisa errada. Vai ouvir o povo do verbo da vida. Nada de errado, querido, você ouvir outras ministrações. Mas se você não está firme na palavra, não vá. Porque você não vai conseguir filtrar o que é bom e o que não é. Porque tem coisa aí fora de outros ministérios, outras denominações que não são verbo da vida, que são uma bênção. Eu tenho amizade de pessoas de outras denominações. Tenho proximidade. Mas amém. Mas olha só, Deus te chamou para esse lugar. Deus te chamou para você servir nessa casa. Para você se envolver e ter vontade de estar aqui. Não é para você vir, obrigado, porque seu pai e sua mãe mandou você vir, não. Seja você a pessoa que vai dizer para o seu pai e para sua mãe, bora. Bora, porque eu vou, eu quero ir, eu quero estar lá, eu tenho que estar. Se envolva, sirva no departamento. Tem tanto departamento. Tem quantos departamentos nessa igreja? Um bocado, né? Para mais de 20, se bem dizer, né? Menos 15, sei lá, enfim. Olha, o que mais tem é lugar para tu servir, criatura. Ah, mas é porque eu só vejo diaconia, louvor, mídia. Sim, é porque tu nunca se envolveu para saber se tem mais coisa para tu fazer. Existe um jeito, uma identidade que a gente tem. Nós temos uma identidade. Nós somos, está aqui, ó, no nosso sangue. Tem uma música do Diante do Trono que fala, a galera mais antiga vai conhecer, que fala, ao cheiro das águas brotará. Quando você está perto do rio, você vai frutificar com mais facilidade. Se você está perto de onde a água flui, você vai florescer e os seus frutos serão visíveis. Gente, lá em casa, é quase um sítio. Tem pé de tudo que é coisa. Tem pé de pitanga, pé de acerola, tem de manga. O que mais teve foi manga esses dias. Agora você teve safra, né? Minha gente, que fruto gostoso. Que negócio bom. Mas tu acha que a manga fica assim, ó? Oiê! A mangueira, né? Oi, eu sou uma mangueira. Lá, 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 lá. Daqui a pouco, hein? Fica pronta, hein? Se preparem. Prepara pra quê? Fica pronta, hein? Se preparem. A mangueira não fica assim, não, meu filho. Ela tá lá, só assim, ó. Enquanto dá o tempo da mangueira da manga, ela vai fazer o quê? Vai dar manga. E tu tá querendo que as pessoas vejam
aquilo que tu nem chegou a frutificar ainda. Seja plantado junto aos ribeiros das águas e você vai ver o fruto. Se você estiver perto de um ribeiro que tem esgoto, você vai nascer com fruto podre. Se você estiver perto de um ribeiro, de um rio, que as águas são cristalinas, você vai ter frutos bons e doces para as pessoas. O vídeo está pronto? Coloca aí, por favor. Assiste, só assiste isso aí. Para quem, se você não conhece, esse carinha que está aparecendo aí no vídeo, ele é o irmão Kenneth Hagin. É o que a gente tanto fala. É esse carinha aí que a gente tem que se inspirar. Vai chegar. Esse senhorzinho. Meu tempo está quase acabando. Esse senhorzinho. Só observa. Wind it up. Get ready to wind it up. Praise God. Joy! Ele está falando alegria. Joy! Alegria. Joy! Alegria. Joy! Alegria. Unspeakable. Indizível. Of glory. De glória em glória. Ele tá sorrindo, minha gente. Ele chega perto do povo, a galera se contagia. É esse nível de unção que eu quero andar. É esse nível que eu quero estar. Quando eu passar perto, as pessoas caírem na unção. Não é por causa de mim, não. É por causa do Espírito. Porque Deus tem coisa pra fazer nesse mundo. E o mundo tá precisando de mim e de você. Como é que você olha pro vídeo desse se você não fica querendo rir, né? Pode rir, tá? Eu deixo. Eu assisti esse vídeo ontem em casa antes de dar aula. Minha gente, não prestou. Quase que eu não conseguia dar aula. Equipe de música, pode subir, por favor? Joy! É, minha gente. Você entendeu? O apóstolo Buddy, ele disse que quando chegou no Brasil, Satanás quis tentar mexer com a cara dele, aí colocou nele assim uma pedra no rim, né? E ele conta que a única posição que era confortável para ele era sentado no vaso, ó. Bem retinho assim, ó. Isso ele contando, tá? E começava a doer e não saía, aquela pedra no rim não saía. E ele falando assim, Jesus, e agora? Aí ele olhou assim, peraí, Satanás, vai embora. E ele começou a rir, ó. Aí a pedra, ele se disse que sentia a pedra descer assim, ó. E saiu, ele foi curado. E tu aí, depressivo. A tua cura, querido, está na tua boca. A sua cura está na sua boca. O dinheiro que você precisa está aqui, ó. Não está aqui, não. Porque quando você fala aqui, vem daqui. Eu acredito que todo mundo aqui é da casa, mas eu vou perguntar, porque a gente tem que perguntar. Tem alguém aqui que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Todos salvos? Alguém precisa receber oração para batismo com o Espírito Santo? Para ser cheio do Espírito com a evidência de falar em outras línguas? Você que ainda não falou em outras línguas? Todos cheios? Amém? Você precisa de oração por cura? Precisa de oração por cura? Está doendo em algum lugar, alguma coisa, uma dor de cabeça, seja lá o que for. Precisa? Todos curados? Pois então, fica de pé. E aí eu quero ser bem rápida nessa oração que eu vou fazer aqui agora, que meu tempo já se estourou. Se por acaso você
tem estado depressivo, crises de ansiedade, crises do pânico, pensamentos suicidas, eu quero orar por você. Porque eu já estive nesse lugar. É o quê? Tu, Giovana? Tu desse jeito que tu é aí, inimiga da timidez. Passa, todo mundo te conhece, precisando nem fazer esforço. Pois é. Eu já estive nesse mesmo lugar aí que você tá. De não querer sair da cama. De não ter força para fazer nada. Simplesmente não tinha. Sabe o que salvou minha vida? Não foi nenhuma oração. Foi servir na igreja local. A única coisa que me fazia levantar da cama era ir para a igreja. Servir. Era o que me dava vontade de respirar. Se você realmente deseja essa oração, eu quero orar por você. Fecha os olhos todo mundo aí. Eu não quero que você fique olhando para ninguém, não. Porque as pessoas vão ficar constrangidas porque vai orar. Querido, não fique com vergonha não, em nome de Jesus. Larga isso. Seja humilde. Seja humilde. Para reconhecer que você não consegue dar conta de tudo. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos nessa noite. Obrigado, Pai, por uma noite de despertamento. Despertamento. Oh, rabanana sequetere brovosure na brabras. Se por acaso você alguma vez já teve dúvida sobre aquilo que Deus te chamou para fazer, e você ainda não sabe com convicção aquilo que Deus te chamou para fazer como propósito, eu quero orar por você também. Agora você tem que ser rápido. Rápido, 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 rápido. Se você não vier aqui, é capaz que eu chegue até você, viu? Já digo logo. Você prefere que eu vá aí buscar você? Ou você prefere vir por livre e espontânea vontade? Querida, eu não estou fazendo isso aqui para animar você, não. Isso aqui é a chance que Deus está te dando para salvar a tua vida. Para você sair desse estado de morno. Um dia desse você estava na sua casa orando: Senhor, eu não quero ser morno, não. Eu não quero ser frio. Aí Deus está te dando uma chance. E tu aí com teu orgulho. Tu aí orgulhoso. Deixa eu fazer diferente. Já que você não quer vir aqui, procura alguém para você orar. É sério, gente. Ore por alguém, procure alguém para você orar. Faça aí dupla. Homens com homens, mulheres com mulheres. Vamos lá, ore por alguém. Vamos orar por alguém. Todo mundo, eu falei todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Procure alguém para você orar. Ore por essa pessoa do jeito que você queria que orasse por você. Saia do seu lugar e vá orar por alguém. Na autoridade do nome de Jesus. Oh Senhor, cadeias que sejam derrubadas hoje nesse lugar. Prisões derrubadas. Recanda na brava macere que derere brobo bobo 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 bos. Rebana mama 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 mas. Ribidi honyo no foro sore re bra 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 bras. Ah, Senhor. Senhor, eu oro por essa igreja, Pai. Eu oro por esses jovens. Ah, Verbo da Vida Paulista. Ah, fogo para essa geração. A glória
segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aquilo que foi provado, aquilo que foi sentido há anos atrás. Ah, sim. Nós voltaremos a ser referência. Jovens de referência. Uma igreja de referência. Aqui nós não teremos um que é conhecido. Ah, porque fulano é de Paulista. Não, mas os jovens, o time, a igreja, junto, será referência para essa cidade, será referência para outras igrejas. Sim, nós veremos essas cadeiras cheias, lotadas, lotadas de jovens sedentos, sedentos pela tua palavra, Senhor, sedentos pelo teu Espírito, sedentos por ti, Pai. Eu creio nisso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, em nome de Jesus. Cadeias caindo, cadeias caindo. Oh, cadeias caindo. Reverana mama serererererereresa. Ribiriolololobobobobos. Reverena na seque derebrolo lo sorera bra 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 se. Liriria brolo sorrederebrede steca dara bra 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 bra. Existe algo mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo. Iremos mais fundo, buscaremos incansavelmente, buscaremos incansavelmente, te buscaremos incansavelmente, 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 te buscaremos incansavelmente. Ora na bracererereres. Não teremos vergonha de sair por essas quatro paredes, de sair fora dessas quatro paredes. Não teremos vergonha de dizer que Jesus é a resposta para esse mundo. Não, não teremos vergonha de exalar o bom perfume de Cristo. É um novo tempo que se estabelece hoje. Um novo tempo que se estabelece hoje. Assim. Ora manasse que terere bobobobobobobos. Ribiriereressanas. Obrigado, Senhor. Tu, vem cá. Você vem, irmão. Chega aqui. Não subestime o que Deus pode fazer na sua vida. Não subestime. Não desacredite das palavras que Deus te disse. Tu acha que é o teu dinheiro que vai pagar os teus sonhos? Tu acha que é os teus pais? Teus parentes? É Deus. Você vai se surpreender nos lugares que Deus vai te levar. Talvez você seja, eu não estou dizendo que vai ser, estou dizendo que talvez, se você permanecer no caminho e ser fiel, Deus vai te levar para as nações, para aquele lugar que ninguém quer ir. Mas eu não tenho capacidade para isso.
ninguém diz que é na sua força. É não. E eu tô falando isso no microfone para que você depois possa assistir isso e relembrar. Não importa de onde você veio, o importante é daqui para frente. É de agora em diante. E você me via aqui e você ficava assim: poxa, essa menina é tão diferente, tão legal. Eu queria poder ser como ela. Mas é porque eu não sou assim, eu não tenho esse jeito. Deus vai te usar do jeito que você é. Você não precisa ser igual a ninguém. É desse jeito. Porque Ele não errou quando Ele te criou. Você não foi um erro de percurso. Não foi. Não. Antes de você nascer, Ele já tinha te chamado, assim como os Jeremias, como profeta às nações. Você vai ser uma voz, mas você vai ter que fazer sua parte. Estude. Estude a palavra. Deus vai te guiar na profissão certa, que vai abrir portas para você chegar lá nos locais, nas nações. Você vai precisar aprender não só um, mas no mínimo 3 idiomas. No mínimo 3. Porque Deus vai te dar a graça que Ele me concedeu para ser canal de bênçãos para pessoas como você. É como se eu pudesse ver você no meu lugar, em púlpitos e ministérios, indo interpretar ministros, usando as habilidades que Deus vai te dar para aprender novos idiomas. Do mesmo jeito que Ele fez comigo, com o inglês. Do mesmo jeito. Vai ser algo sobrenatural. Sobrenatural. Deixa eu orar por você. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus.